Olá meninas, vamos começar mais um vídeo aula para variar toalhas, né? Essa toalha de rosto. Deixa eu explicar tudo para vocês. Primeiro, o desenho são rosas, né? Eu vou fazer rosa, cor de rosa. E aqui temos um rosto, que o cabelo, eu quero também fazer um cabelo bem pink, porque vai ser rosa também, diferente. É uma toalha bem legal, bem moderna, bem chiquetosa. Então, vamos lá. Aqui coloquei a fita crepe, como sempre, para proteger tanto em cima como embaixo e nas laterais. Transferi o risco, né? Coloquei uma faixa atrás das flores e tal. Por quê? Porque eu quero usar um stencil imitação de pedras aqui. As cores que eu usei pro fundo chapado, como vocês já viram nas anteriores, né? Usei o verde soft. E aqui eu pintei com o cinza escuro mesmo. Cinza chumbo. Isso mesmo, tá? E com o stencil, pode ser o que vocês tiverem aí. Se for florzinha, listrinhas, sabe? Bolinha. Ah, não tem stencil? Então vai com o cabo do pincel, faz umas bolinhas. Pronto, já tá decorado. Eu vou escurecer esses cantinhos aqui depois que eu trabalhar com stencil de pedras. Vou separar aqui, então, o cinza claro. Vai deixar assim mais suave essa faixa, porque ela tá bem escura, né? E eu quero que ela fique assim mais delicada. Então, com esse stencil, como ele é vazado aqui no meio, então vai ficar bem mais clarinho. Vou escolher aqui uma posição. Prefiro pedras pequenas. Deixa me ver. Assim? Não. Bom, então vamos lá. Sempre fixa o stencil com uma fita crepe para ele não ficar, né, dançando. Pega a tinta da tampinha, tira todo o excesso e vamos esfumaçar. Como não tem proteção aqui, e você não pode borrar aqui em volta, então você tem que ir com cuidadinho. Vai observando, principalmente aqui nas bordas, ó. Se eventualmente passar um pouquinho para fora, não tem problema, porque nós vamos escurecer aqui atrás. Tô pensando em escurecer, para dar profundidade, né, por trás. Então, eu vou fazer isso, gente, em toda a faixa cinza, com o pincel pituar, pouquinha tinta, não tenha pressa, não pode ser muita tinta porque vaza por baixo da trama do stencil, tá? Sentiu que não tem mais tinta? Vai lá no restinho e pega mais um pouquinho, não volta lá não, na tampa, porque senão você vai trazer muita tinta. Vamos só dar uma olhadinha. Olha lá, ó, que legal, né? Aí, se você quer que fique mais clarinho, o que eu ensinei pra vocês nos vídeos anteriores? Você vem com o secador, seca rapidinho, tá? E coloca um pouco mais de cinza. Então, você vai ter um cinza mais clarinho. Esse é o segredo de você trabalhar com stencil, ter paciência com ele, fica muito bonito.
Pode até pôr branco se quiser, tá? Eu vou fazer aqui, né, nesse outro ladinho da mesma forma. Depois nós vamos voltar aqui escurecendo esses cantinhos. Agora, gente, com essa tinta nova, eu nunca usei. Sinceramente, eu nunca usei, mas eu achei ela diferente. Chama Verde Mar. Verde Mar. Vamos acostumar com esses nomes. Mas não precisa ser o verde mar, não. Pode ser um verde oliva, pode ser um verde musgo. É que sabe como a gente é. Quando tem tinta nova, você quer usar, né? Então, com o pincelzinho número 4, nós vamos escurecer esses cantinhos aqui. Sempre esfumaçando, ó. E sempre eu falo pra vocês, sentiu dificuldade? Volta com verde soft, deixa ele sempre do seu lado aí. Ó, vem no cantinho, descarrega a tinta. Tá tudo seco aqui, viu? Descarrega e com movimento circular você esfumaça. Não é pra deixar parada a tinta. Chegar aqui e fazer assim, ó. Ah, já tá. De maneira alguma, né? Vamos aqui, ó, com carinho. Poderia ser com pituá, pincel pituá, mas ele é meio assim, vassourinha, e pode sujar a rosa, o desenho em si, né? Então, novamente, descarrega a tinta no cantinho, a sujeirinha você já puxa e não invade a sua área de luz ali do verde soft. Senão não tem sentido ter passado o verde soft, né, gente? Se é para cobrir tudo de novo, o objetivo aqui é dar profundidade nos cantinhos. Aí em seguida, deixa eu ver para onde nós vamos. Podemos, vamos ver aqui, ó, o que tá por baixo? As folhas, né? Elas estão por baixo das rosas. Então, nós vamos fazer essas folhas, não são muitas, acho que são umas 5 só. E depois vamos para pintar as rosas e por último a nossa dama aqui, nossa garota pink. Punk pink. Tá, eu vou terminar aqui, já a gente começa. As folhas até que poderia ser dessa cor também, né? Deixa eu ver. Já estamos aqui com essa cor diferente. Isso, ó, já passa verde mar. Verde mar. Muito bem. Em todas as folhinhas. Tudo verdinho, tá? Já secou, ó, tá bem sequinhas. E faz tempo que eu não uso, gente, essa tinta aqui. É o azul petróleo. Faz tempo mesmo, é antiga também, mas quase eu não uso. Então, vamos tentar ver se fica bonito. Com azul petróleo, nós vamos escurecer próximo a rosa. Já faz a marca da nervura. E de um ladinho aqui você pode escurecer mais. E do outro lado nós vamos clarear. Então vamos fazer em todas, já que estamos com petróleo na mão, né? Lado de cá mais escurinho.
É bom direcionar aqui a nervura, assim você se localiza mais fácil. Escurece por baixo da rosa, que elas estão por baixo, não pode deixar sem profundidade, porque senão dá a impressão que tá tudo voando, né? E não é, a gente tem que dar essa impressão de que tá por baixo da rosa. Normalmente as folhas saem, né, por trás, a não ser que ela esteja por cima. Mas nesse caso aqui elas estão por baixo. Então escurece de um lado, limpa o pincel, do outro lado pode clarear com branco ou mesmo esse verde soft que tá bonito, né? Vamos ver de verde soft, você vai ficar muito triste, apagadinho, só como fundo, né? Ah, tá bom. Então, do outro lado, nós vamos iluminar com esse verde soft entre as nervuras. Pouca tinta, tá? Não precisa muita tinta, não. É só pra dar uma claridade. Depois a gente vai arrumando. E o lado que é escurinho aqui, você pode fazer o movimento de fora para dentro, iluminando, né? Com verde soft ou branco. Primeiro eu vou com um tom mais claro. Se houver necessidade, aí a gente entra com branco, mas a princípio o verde soft eu acho que é uma cor bonita. Não fica tão branca, né? Aí se você quer uma dobra, do outro lado você pode decorar com petróleo mesmo. Se você quer uma dobra na folhinha, você vem, vamos pegar essa aqui como referência, vem por trás da dobra, escurece, ó, pronto, certo? Limpa o pincel e vem com o soft e faz a dobrinha, esfumaça, né? Direitinho. Então, sempre que você for inventar, criar uma dobra, sempre tem que escurecer por baixo. Então, eu vou fazer isso em todas, aguardar a secagem e reforçar as luzes, tanto internas como as luzes externas, tá bom? Então vamos lá, não são muitas não.
Separei então para as rosas o Tutti Frutti e o branco, por enquanto, porque eu vou entrar, gente, olha que lindo que é essa cor aqui, eu amo, pink, tá? Deixa aqui, mas ainda não vamos usar. Vamos começar por essa aqui então. Ao contrário das outras rosas que eu já ensinei para vocês, sempre fazer a sombra e completar, né? Com outra tinta, nós vamos trabalhar junto aqui, só que vai ser ao contrário. Vamos começar com o branco, diferente, hein? Vai ficar uma rosa assim bem suavezinha. Você que gosta aí de tons mais delicados, né? É bom ter uma opção. Aqui nós vamos usar os tons rosas, né? Cor de rosa. Mas pode ser também a mesma forma de pintar usando o violeta, lilás, branco com lilás, sombra com violeta, azul. Fica linda, gente. Amo azul também. Nossa, vai ficar show. Bom, só até aqui. E a bordinha com o Tutti Frutti. Como ela é pequena, eu estou com o pincel número 4. Mas depende aí onde você estiver pintando, se você ampliou assim mais o risco, aí dá para fazer umas nervuras bem bacana. Então aqui não tenho muita opção, porque o espaço não é grande, né? Mas já deu para vocês perceberem que a bordinha aqui ficou mais escurinha. E aí vamos seguindo essa aqui, né? Que tá por cima dessa. Sempre começo pela última, a que está por baixo de tudo. Branquinho no meio. E tanto aqui embaixo como nas bordas, o Tutti Frutti. Se você não tiver, pode ser um rosa bebê, tá? O Tutti Frutti, ele é praticamente um rosa bebê. Ele é uma isca só mais escurinho. Então, você sombreia aqui embaixo e na bordinha. Sempre puxando pra dentro. Vem, contorna, ó. E a sujeirinha você estica. Vocês devem estar pensando, poxa, a professora pintando algo bem delicado, bem suave. Verdade, até eu mesmo tô me estranhando. Porque eu sempre, na maioria das vezes, eu pinto cores bem, né, marcantes, cores fortes. Aí aqui, ó, já escurece. Imagina ela no tom azul, que lindinha que ia ficar, né? Sugestão aí pra vocês. Agora vamos pra essa aqui que tá por trás. Essa também, ó. Vamos fazer essa que tá mais por trás ainda. Ela tá lá atrás, né? Então, branco. Preenche bem direitinho, porque praticamente nós vamos só voltar aqui com pink. E tá bem preenchidinho. Aí na bordinha, vem com rosa, com... Ai, gente, vem com Tutti Frutti. Oh, meu Deus. Tutti Frutti de chiclete. Lembrar do chiclete aí. E vamos seguindo assim.
Essa aqui é um botão, né? A grandona também vai ser feita da mesma forma que nós estamos fazendo essa pequena aqui. Pronto, branco no centro, tutti-frutti nas bordinhas, cobre bem direitinho o risco. Aliás, quando vocês forem riscar com carbono, deixa bem suave o risco, né? Porque senão não vai cobrir, porque é uma rosa bem delicada. Parece delicada, já já vocês vão ver como ela vai levantar. Pronto. E seguimos adiante. Só o centro aqui, ó, que pode ir direto com o tutti-frutti, porque ela tá ainda fechada e tal, então ela é mais escurinha mesmo. Aqui, ó, pode ir direto com tutti-frutti. É só fundo, hein, gente? Isso aqui não é acabamento não, tá? Fundo mesmo, direto. É a primeira demão de tinta que nós estamos passando aqui. Aí fica aí secando e nós vamos começar a preencher a grandona aqui. Começar por essa pétala aqui que tá por baixo, então branco, né? Do mesmo jeito que eu fiz a outra. Branquinho e as bordas tutti-frutti. Matiza, mistura, né? Uma cor tem que penetrar na outra. Não pode deixar faltando tinta. Você tem que vir, ó, e esfumaçar, pra ficar bem fechadinho o tecido. Vamos lá, gente. Aqui é só preenchimento do fundo mesmo, sempre respeitando pétala por pétala. Assim você consegue esse efeito assim, mais claro e mais escurinho. Aí depois que estiver tudo sequinho, aí nós vamos dar o acabamento. Agora que tá tudo bem sequinho, nós vamos começar o acabamento com aquela tinta que eu falei pra vocês lá. Pink, vamos ver? Pink, isso mesmo. Esse aqui é o pink. Então, depende do tecido que você estiver usando aí. Eu deixei aqui só de propósito pra vocês saberem. Vocês podem estar umedecendo com clareador, tá? Só o clareador aqui, ó.
No caso aqui, as toalhas, a fibra é bem fechadinha, então eu não vou passar. Mas dependendo aí onde você estiver pintando, a dica tá aí, tá? De dar uma leve umedecida com o clareador. Então, com o pink, um pincel menor do que o que você usou para preencher a flor, a rosa, você vai aqui nas bordinhas e com a mão em pé, pincelzinho também em pé, tudo, até a pincelada não é dessa forma, olha só, não é com pincel achatado assim, é ele viradinho, que aí você consegue uns raios, um movimento assim desfiado, né? Aí novamente, aí você fala assim, ah, mas aonde que eu vou colocar esse pink? Exatamente nas áreas onde nós colocamos o tutti-frutti. Agora nós estamos o quê? Reforçando a pincelada. Pode ser outra tinta, hein? Pode ser um rosa chá, fica muito bom também. Que é como eu falei para vocês, né? Tudo que é novidade a gente quer usar. Tanto você pode escurecer de dentro para fora, como você pode fazer os detalhes e puxar de fora para dentro. O excesso aqui da bordinha, você já faz esse movimento, tá? Gostei de molhar, de umedecer, gente. Achei que ficou legal. Deixa eu umedecer mais, então. De repente, aí surgindo mais uma técnica, né? Aí, vamos lá, gente. Faça sempre. Vem aqui na bordinha e com o pincelzinho em pé. Dá uma puxadinha, esfumaça, ajeita direitinho, ó. E vai escurecendo. E ela vai tomando forma. Em todas as rosas elas são da mesma cor, então eu vou usar esse pink mesmo. Ó, contorna e rapidinho já estica a tinta para não ficar parada. Não tem segredo, gente, é tudo questão de carinho e paciência, viu? Dá para vocês verem aí direitinho? Eu fiz primeiro esse botão porque ele está por trás da rosa principal, né? A rosa que vem por cima dele. Ó, dá uma desfiadinha. E não é só isso não, viu, gente? Aí depois nós vamos com o branco realçar mais ainda a cor dessa rosa.
aqui é o centro, né? O miolinho dela. Aí com branco, gente, nós vamos fazer os cortes, né? Pra deixar ela bem bonita. Limpa bem o pincelzinho e vamos lá. Deixa eu lavar melhor. Assim não fica nada de rosa. Aguarda a secagem, tá? Nessa fase aqui fica melhor. Aí com branco nós vamos iluminar mais ainda. E acertar, de repente, se você invadiu muito aqui a área da rosa com esse pink, então é a hora de arrumar com branquinho. Então entra assim, né? Porque aí você consegue acentuar mais a nervura. Em toda, vocês têm que fazer a mesma coisa, só no centro de cada pétala, aguardando então a secagem dessa fase aí da puxadinha do pink, porque senão acaba misturando, né? E nós vamos perder a definição. E aqui ela tem uns cortezinhos. Aqui também. E aí você vai trabalhando, acentuando um pouco mais as luzes, né? Vai devagarzinho. Tem um outro estilo de rosa, né? Outra forma de pintar, mas é bom a gente pintar tudo, de tudo, gente. Ah, eu não pinto isso, ah, eu não sei fazer isso. Não existe essa palavra, como minha mãe dizia, saiu na chuva para se molhar. Então, se a gente saiu para as artes, para esse ramo, temos que pintar de tudo. Ah, não gosto de pintar infantil, bichinho. Não, pode não gostar, tudo bem, a gente tem direito de gostar e não gostar, mas tem que saber pintar, porque se de repente chega uma pessoa e faz um pedido para você aí de uma peça, de uma coleção aí, de um enxoval de neném, por exemplo, né, que é imenso, e você vai falar o que para cliente? Ah, eu não gosto de pintar. Puxa vida, que chato, hein? Então, a gente... Eu não gosto de pintar abacaxi, gente. Eu sou sincera com vocês. Eu não gosto. Eu acho difícil, acho chato. Mas é uma fruta linda. Que nos arranjos de frutas que nós fazemos, nossa, fica muito bonito o abacaxi no meio, com as frutas em volta. Mas eu também tenho o meu gosto, eu não posso falar que eu não gosto. Não gosto mesmo, mas tenho que pintar. Inclusive tem uma aluna que já tá me pedindo abacaxi, já falou, ah, professora, faz tempo que você não pinta abacaxi, né?
né, realmente. Porque acho que os 2 últimos que eu fiz para a escola estão no avançado, no curso avançado e intermediário. E depois eu não pintei, creio eu, talvez na especialização tenha feito alguma coisa, mas não tenho que retomar aí com essa fruta aí. Me aguardem, hein, vocês que amam pintar abacaxi, é verdade? Aqui em volta também, ó. E por trás. Sempre que você ilumina uma pétala, você tem que ficar esperto, porque atrás, ó, você tem que dar uma escurecida, que nem eu fiz aqui, ó. Tava bem morto, né? Que esse corte aqui tava triste. Quando eu passei o branco, aí eu vim por trás aqui e escureci. Então é isso que vocês têm que fazer. Se está iluminado atrás, deixa escuro na frente. Se, tipo aqui, né? Que tem o branquinho, branco com branco, você não pode deixar. Aí você vem aqui e escurece um pouquinho por trás. Aí você consegue o destaque do branco. Olha lá como levantou o branco, né? Então, fiquem atentas. Nunca deixa a cor. Sempre o pink com branco. Branco com pink, mas não deixar tudo branco, porque senão ela vai ficar bem apagadinha mesmo. Tá bom? Agora nós vou esperar um pouquinho mais a secagem aqui. E vou clarear mais em algumas partes, que agora já tem uma camadinha aí de tinta e não vai pegar muito bem. Aqui, ó, é uma parte que eu quero dar uma clareadinha. Mas aqui ficou como eu queria, aqui também, olha, todas essas partes ficaram exatamente como a referência. E essa grandona, gente, é do mesmo jeito. Pra mim ela tá de lado, pra vocês tá melhor, né? Mas tudo bem, vamos de lado mesmo. Vamos começar pela pétala que está por baixo de tudo. Pode ser tanto essa como essa. Tem que ser essas aqui, ó. Pra depois a gente começar a entrar. Deixa eu ver um pincel maior, né? Que essa flor é um pouquinho maior. Pincel número 4. E vamos fazer do mesmo jeitinho. Da bordinha, a gente puxa para dentro, né? Contorna, esfumaça e a sujeirinha você puxa. E essa puxada, gente, aqui, ó, você contorna, mas na hora de puxar, vai numa direção só, no sentido da pétala da rosa. Já pensou se eu começar a puxar pra cá, né? Então, vai no mesmo sentido do movimento da flor. Aqui eu estou fazendo só cor de rosa, mas você, se quiser fazer mesclada, rosa com lilás, por exemplo, fica muito bonita. É só depois que passarmos aqui o rosa, nesse caso aqui, voltar com um pouquinho de lilás,
Fica muito bom. Aqui eu já estou sem o clareador, né? Ela é maior e o pincel 151 cortado e lixado, ele te dá um apoio. As cerdas são mais durinhas, então você consegue fazer esse desfiado aqui na bordinha com mais facilidade. E vamos seguir assim, gente. Esse é o segredinho dessa pintura, né? Sombrear em volta e trabalhar as bordinhas. Aí depois voltar com branco, acentuando mais a luz. Aqui eu não vou passar o rosa escuro, porque eu vou puxar o branco. Mas aqui por trás é bom separar. O importante é vocês entenderem a técnica, né? A maneira de pintar essa flor. Esse detalhe aqui ele vai ser branco, então eu não vou mexer. Só escurecer por trás dele, né? Senão essa dobrinha, né? Tem uma dobrinha aqui já com branco. Então, vamos escurecer por trás dela, para depois acentuar bem quando a gente passar o branco, né?
Agora que ela tá toda sequinha, aí voltamos no espaço branco iluminando mais. Carinho, hein, gente? Não é muita tinta não, senão você não consegue segurar o branco. Ele acaba invadindo e não é. Ele tem que ficar aqui no centro, ó, e desfiando um pouquinho. Interessante, é gostoso de fazer, viu? Não é ruim não. Desde que você tenha paciência e um pincel pequeno, dá pra você trabalhar esse tipo de rosa. Tem uma pétala virada, né? Então, com branco. Todos os espaços brancos você tem que retocar para realçar mais ainda, como eu fiz aqui. Só um toquezinho você já consegue um efeito, né? Bom, gente, é isso aí. A técnica é essa. Agora é só questão aí de paciência pra, né, iluminar mais. Eu vou separar as tintas da nossa garota aqui no centro, né? Tem uma garota aqui, né? Ela aqui, uma dama, como vocês preferirem. Desse outro lado, eu já fiz essa outra que tá por trás dela, né? Então, na verdade, são três rosas, certo? Então, eu vou separar aqui as cores pra gente pintar. Primeiro, essa parte do rosto, tal, libera tudo para depois pintarmos o cabelo. Separei aqui pra pele, né? Vamos começar pela pele. Amarelo pele ou salmão bebê, tá? Tanto faz. Amarelo pele, castanho claro, acho uma cor boa para tonalizar rosto. Branco e o rosa escuro os lábios, né? Então, vamos lá. Pincelzinho, eu estou com o meu 2 ainda, porque aqui tudo é muito pequeno, mas até o 4 para preencher dá, tá? Vamos lá. Amarelo pele,
ou salmão bebê. Eu gosto dos dois. Só fundo, tá, gente, aqui. Assim, eu sempre falo nos vídeos, né? Eu contorno os olhinhos, seja de bichinhos, menininhas, menininhos. Eu sempre dou uma contornada antes com preto ou sépia para não perder. Porque aí a gente pode vir tranquilamente preenchendo o fundo sem medo de perder o risco. Não é verdade? Então, aqui já tá seco, inclusive. É a primeira coisa que eu faço quando eu venho pintar rostinhos, né? Carinhas. E tem essa parte aqui. Vem até aqui, ó. Aqui tudo é o cabelo dela, essa parte, né? Então, pele também. Vocês perceberam que nos vídeos anteriores deste módulo, eu consegui acelerar para mostrar para vocês mais ideias e informações. E dependendo do vídeo, voltamos pro tradicional um pano, né? Aqui eu vou tentar, no nosso tempinho aqui, esse é o terceiro vídeo, mostrar mais projetos, mas quando é meio complicado, cheio de detalhes assim, é melhor a gente se dedicar a esse, né? Mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Não adianta ter um monte de informação e vocês não conseguirem absorver, receber, né? Mas vamos tentar. O objetivo é mostrar tudo para vocês. Bom, tudo preenchido, aí com o castanho claro, nós vamos começar a sombrear. Embaixo, tá tudo úmido, certo? Nesse caso, rosto, no sentido geral, eu gosto de trabalhar úmido sobre úmido. Tudo úmido, fica mais delicado os traços. Então, vamos escurecer embaixo do cabelo. Aqui também, acho que poderia ser o rosto, né? Deixa eu preencher. Um pouquinho embaixo da boca. Embaixo do nariz. Se ficou muito escuro, volta com pele para deixar mais claro. Aqui, ó, vai ser ainda do lado do rosto dela, certo? O olho tá coberto pela franja, então aqui dá pra mais um pedacinho do rosto dela. Embaixo aqui, ó, do pescoço, sempre tem que escurecer para dar profundidade. O cabelo tá por cima, então, do pescoço, então ele recebe sombra, né? Só que nada parado, tem que esfumaçar. Dá uma esfumaçadinha. Que nós seguimos sempre com aquela técnica, né? Porcelanizada, com fundo, sombras, luzes, maquiagem.
Agora temos a luz seca, né? Acentuar mais a luz com pincel pituá. Aqui também dá pra ser, gente. Aqui, ó, né? Ficou bom. Vocês estão aí? Quando eu pergunto, eu não ouço a resposta. Mas eu imagino que sim. Espero que vocês tenham um bom aproveitamento dessas aulas, viu? Que vocês multipliquem aí, façam muitos trabalhos lindos. Gostaria de pintar esse arranjo aqui numa camiseta, no eco bag, né? Que é grande, pincel número 8, 10. Bom, sombreamos. E um pouquinho aqui também. E agora vamos pôr um pouquinho de branco desse lado. Ela tá meia de lado, né? Então esse lado aqui, ele pegou mais luz. Vamos fazer um blush. Deixa eu misturar aqui o rosa escuro com o pele, pra gente tonalizar um pouquinho, deixar ela mais simpática. Nada forte, gente. Tudo bem discreto. Juventude embaixo dos olhos, branco com pele para não ficar muito forte, né? O nariz é só uma simulação, não é um nariz definido, né? Sempre estou misturando o branco com pele para iluminar. Assim a gente não deixa ela com cara de fantasminha, né? Já pensou? O busto aqui, ó, branco com pele. Como ela vai ser, não sei se seria ruiva, ela vai ter o cabelo rosa também, gente. Eu já vi muitas pessoas passando por mim e me chama muita atenção, claro, óbvio, né? Porque o cabelo, hoje em dia tem tinturas de tudo que é cor, mas o rosa é sensacional. Depende em quem fica bom. Em mim, com certeza, não, né? Não dá certo. Mas uma pessoa ruiva, clarinha, acho que fica legal. Pronto, gente, ó, até em cima dos lábios. Um pouquinho também de luz. Dá volume na boca, né? Quando você ilumina por cima. Nada de manchas. A boca rosa, ou a cor da sua preferência. Eu acho que o rosa vai combinar com o
cabelo, né? Então acho que vai ficar legal. Já aqui no centro eu vou escurecer com o vinho e depois dar uma iluminadinha. Os olhos, a princípio, já que ele já está contornado e tudo, passa um branquinho e deixa quietinho aí por enquanto. Depois nós vamos definir. Eu não sei se eu pinto os olhos azuis. O que vocês acham, hein, gente? Cinza. Olho azul. Fica bonita. Bom, agora sim. Deixa secando aí. Já nós vamos voltar. A sobrancelha pode ser castanho também. O cabelo. Deixa eu separar aqui. Eu pretendo usar Tutti Frutti profundo, né? Rosa escuro, o púrpura e branco. Vamos ver que arte que nós vamos aprontar aqui. Pincel número 4, cortado e lixado. É só preencher, tá? Aqui é um fundão mesmo, não precisa se preocupar. Eu vou preencher tudo aqui, chapado, tá? Preenchido e úmido, tá, gente? Fica mais fácil também puxar os fios. Então, eu vou começar dos cachos aqui embaixo, cor de rosa, é o rosa escuro, tá? Vamos sombrear, escurecer mais. Agora, eu tava pensando, sabe? A minha opção aqui, o meu gosto para combinar com as minhas rosas, tal, eu estou usando rosa, mas vocês aí, vocês podem fazer um cabelo castanho, um cabelo loiro, preto, o que vocês quiserem, tá, gente? Não vão seguir minha moda, não. De repente vocês querem presentear alguém que tenha cabelos, né? Escuros, então fiquem à vontade. Aqui é uma toalha estilo moderno que eu creio que qualquer mulher, eu mesma gostaria de ganhar, né? Ainda vem um crochê aqui cor de rosa, vai ficar chique. Mas você pode estar aí criando outra cor, viu? Fiquem à vontade, sempre. Aqui é apenas uma sugestão de cores. Então, eu estou escurecendo algumas partes aqui do cabelo, né? Acho que ela fez reflexo. É verdade, não é reflexo? As moças hoje em dia são moderníssimas, não é? Do outro lado também, ó, escurece aqui embaixo do rosto. Cantinho do pincel, tá? Para vocês conseguirem esse efeito. Leva a tinta só no cantinho, porque senão espalha muito e você não consegue, né? Trabalhar.
E a parte de cima, alguns fios também, né? Porque senão não tem que reflexo só nas pontas, apesar que tem também, né? Eu tava observando. Que tem raízes mais claras e as pontas mais escurinhas, ou vice-versa. Meu neto, ele assiste, ele tem um celular dele e ele assiste lá um programa dos YouTubers, não sei, joguinhos, comentários, não sei. Fico de olho também para ver se está de acordo com a idade dele, né? Mas ele gosta. Já vi que é uma coisa que ele gosta. E ontem ele estava assistindo no meu computador, aliás, nem era no celular dele. Tomou posse do meu computador, tela maior, né? Melhor que o celular. E eu comecei, de longe eu estava observando, né? Achei interessante, perguntei, Enzo, por que esses meninos que apresentam esse programa têm cabelo tão amarelinho e com preto? No caso, para explicar para vocês, a raiz era preta e por cima tudo amarelo, né? Loiro. Ah, vó, você não tá entendendo, tem 5 anos, você não tá entendendo? O que eu não tô entendendo? Eles são YouTubers, eles são famosos, então o cabelo deles é diferente. Ah, tá, entendi. Puxa vida, muito obrigada, não sabia não. Ou seja, então, se você tingir o cabelo de uma maneira diferente, como a minha aqui, a minha menina, não faz mal. Sou famosa, estou nas passarelas, não é assim? Foi o que ele me respondeu. Ah, bom, você não sabe? Eles são famosos. Tá bom, né? Fiquei meio assim, falei, puxa, que resposta. Nunca imaginei ele me responder sobre o cabelo do menino. Pronto, gente, conversa vem, conversa vai, pronto, tá bem sombreadinho, né? E definido alguns fios. Não usa o zerinho não, que ele fica muito marcado, tá? Pincel ainda é melhor. Aqui, se você estiver pintando em outro lugar, se você puder arredondar, aí eu vou só marcar aqui. Assim, né? Mais ou menos. Não, aqui também, né? Porque o meu espaço é só 11 centímetros. Então, não deu pra fazer pedacinho só aqui, ó. Vem mais ou menos aqui assim, tá? Então, vocês podem completar, fica bem melhor. Com púrpura, vou mudar o pincel, um pincel menorzinho, número 2. Eu vou deixar eu colocar um pouco da misturinha aqui na tinta. E nós vamos escurecer um pouquinho mais. Deixa eu acelerar a secagem aqui, gente. Agora sim, com púrpura, nós vamos escurecer as pontinhas do cabelo, né? Algumas cores desse fabricante, gente, estão comprometidas. O púrpura, ele está com ponto elástico. Olha, não adianta colocar diluente.
Então, vocês que tiverem com esse problema com tinta, façam suas reclamações no saque lá da Acrylex, né? Que eles mandam as tintas. Eles recolhem as tintas comprometidas que estão com esse problema e devolvem uma caixa com mais ou menos 23 cores, que nem sempre são as cores que você mandou. Tipo, púrpura eu não mandei para eles aliás, eu mandei para eles e voltou outras cores que não foram as cores que eu mandei exatamente. Eles mandam aleatoriamente aí 23 cores, mais ou menos. Porque não tem como pintar com tinta desse jeito, né, gente? É difícil. É uma pena, que é uma marca ótima, muito antiga, conhecidíssima, mas está com esse problema. Espero que eles contornem, né? E aos pouquinhos você vai tonalizando a seu gosto, né? Pode até escurecer mais com vinho, se quiser. Acho que eu vou passar um vinho, o que vocês acham? Olha, aqui eu comi um pedacinho do laço, mas depois eu faço, é esse pedaço aqui. E dentro do laço também pode passar o rosa escuro. Vamos pôr um vinho, só em alguns detalhezinhos. Vamos ver.
acho que fica legal. Um toquezinho, né? Fica aí a gosto mesmo, conforme o gosto de vocês. O cabelo vem até aqui, hein? E com branco e o Tutti Frutti, nós vamos... Bate os dois junto assim, olha. Você pega um pouquinho de cada um. Porque se você entrar com branco direto, vai ficar muito esbranquiçado, né? Então, com a misturinha dos dois, do branco e do Tutti Frutti, aí você tem um tomzinho mais suave. E vamos começar a iluminar. Mais claro um pouco. Meu branco tá muito aquarelado. Deixa eu pegar outra tinta. Agora sim, gente. Então, vamos iluminar com branco, um pouquinho do Tutti Frutti. E não precisa ser a mecha toda, você foca mais no centro. Aqui, ó, essas partes assim que você consegue uma luz e não ficar listrado. Já pensou o cabelo listrado, gente? Então, toma cuidado também com a luz, senão vai ficar muito marcado o cabelo. Você passa um pouquinho, ó, estica um pouco a tinta, volta lá, esfumaçando mais, não deixa nada parado. A tinta tem que ser discreta, né? Você vai iluminando nos espacinhos mais claros e vai checando também, porque nessa hora é a hora que a gente vê também os erros da pincelada, então dá para retocar, escurecer novamente, ter esse carinho aí. Que nem aqui, não precisa fazer a mecha toda, você põe, aplica no centro, ó, mais um pouquinho aqui e aqui. Dessa sujeirinha é só esticar a tinta, pronto. Assim você fica com uma luz mais disfarçada do que você vir aqui assim e fazer isso, ó. Nossa! Que nesse espaço
Deixa eu já escurecer um pouco, porque é cabelo também. Então, e depois que secar, tiver tudo bem sequinho, você volta ainda aqui nesse espacinho do branco e acentua mais a luz, tá? Então, gente, olhinho, assim, o laço eu passei um preto básico, aguardei a secagem e esfumacei um pouquinho de branco aqui, só isso, mais nada. A boca pink, que nós já, pink não, rosa escuro, né, que nós passamos. Aí eu passei um pouquinho só do vinho e uma luzinha, né? Primeiro faz um fundo de luz. Tinta que seca muito rápido por causa do ar-condicionado, gente. Então, por isso que às vezes eu tenho que sempre estar umedecendo. O olho, nós havíamos passado branco, né? Aí eu pensei, fazer olho azul não, verde. Então, passei um verde pistache básico e um verde oliva para escurecer e um preto. Pretinho aqui. Agora com zerinho, né, gente? Branca. E pincel maravilhoso. O meu não está maravilhoso. Vamos contornar com carinho e puxar nos cílios. Como ela é branquinha, tal, e cabelinho rosa, se você quiser fazer com sépia, pode fazer também. Ao invés de contornar, né, com preto, como eu tô fazendo aqui, você pode contornar com o sépia. Eu tenho que achar um pincel bem fininho. O melhor que tem, gente, é o de decoração de unhas. Não sei se vocês sabem. Vou procurar aqui nas minhas coisas para poder contornar e puxar aqui uns cíliozinhos, tá? Mas o pincel zerinho de decoração de unhas, que não é esse, ele é bem fininho, você compra em lojas de cosméticos, né? E aí você vem, ele é tão fininho que dá pra fazer uns cílios bem legal mesmo. Eu vou procurar o meu. Pronto, meninas, ficou assim. Achei um pincelzinho, deu pra fazer um contorno legal. E se você quiser aqui colocar um colarzinho, olha que vai ficar legal. Tô olhando, agora é a hora de você buscar os errinhos, né, e corrigir. Você pode também fazer com estêncil, galinhos, folhinhas, né? Aí o acabamento fica a gosto, o que vocês quiserem fazer. Porque eu já tô aqui na mão com outra toalhinha. Essa é de lavabo, né, de mão. Então eu vou explicar o que eu fiz para vocês também fazerem aí. Claro que esse detalhe eu usei o stencil
que é o efeito pele de onça, né? Mas você pode usar outro que você queira, não tem problema. Então eu passei um fundo aqui de rosa inglesa. Pode ser ciclame com branco, que dá é o mesmo efeito, tá? Esfumacei com um pouco de branco para dar um up no fundo, né? Um vocabulário aí, para ficar mais alegre o fundo. Então nós temos uma orquídea, um sapato que vai ser também um efeito de pele de onça e a bolsa. Para fazer isso, o que eu fiz? Coloquei a fita crepe em volta, né? Ó, protegi tudo direitinho. Coloquei também a fita aqui para poder ficar só esse espaço. Então a fita aqui e aqui dentro também. Então ficou só essa parte externa. Aí tudo protegido direitinho, eu vim com stencil e preto e apliquei as manchinhas pretas. Ah, o fundo dessa faixa, que é o mesmo que nós vamos usar no sapato, né? É marfim com ocre ouro. Então eu passei o marfim não, amarelo bebê. Eu achei o marfim muito apagadinho. Então amarelo bebê, você passa tudo aqui, pincel número 4, depois você vem sombreando em algumas partes com ocre ouro, tá? Talvez eu ainda mexa aqui dentro dessas manchas, escurecer um pouco mais com cena natural ou mesmo ocre ouro, vamos ver. Então, a partir disso, você aplica o desenho, você transfere o desenho que você quiser. Nesse caso, eu coloquei essa bolsa aqui com sapato e essa orquídea. Assim, a gente faz uma orquídea bem legal para vocês terem um modelinho a mais aí para pintar. Eu vou separar as tintas para a gente começar. Vamos lá, meninas. Aqui, olha, realmente eu achei melhor passar um pouquinho de cena natural dentro dessas manchinhas. O stencil é esse aqui, ele tá sujo de preto porque eu acabei de usar, né? É o efeito manchinhas de onça. Agora nós vamos pintar com a amarelo bebê e ao mesmo tempo já manchar com ocre ouro. Então, o sapato é essa parte aqui, ó, né? Aqui dentro não. Então, amarelo bebê, vai com pincel número 2, porque é bem pequeno mesmo, né? Preenche todo esse espaço aqui. Pronto, eu já preenchi então com marfim, ocre ouro, né? Sombra com ocre ouro, uma luzinha com branco também na bolsa, ó, tem um branquinho, porque nós vamos agora colocar as manchinhas aqui exatamente igual as bordas. Então, ele é bem pequeno, procurem acertar direitinho, olha. E como eu estou com preto, pincel pituai preto, então já viu, né? Temos que observar direitinho aqui para não sair fora do desenho da bolsa. Então eu vou fazer essas manchinhas com preto e também nessa parte aqui da sandália, né, do sapato. Exatamente. Em seguida vamos passar preto aqui na bolsa, na parte de trás, já que estamos com preto, já ir acelerando para a gente conseguir pintar essa toalhinha nesse módulo aqui nesse vídeo, que é um encaixe aqui para vocês, né? Para vocês terem bastante ideias.
Eu usei aqui no sapato essa tinta aqui, chama Flor de Malva. Bonita, né? Parece um ciclame, viu, gente? Um ciclame com um pouquinho de lilás. Eu coloquei como fundo e sombreei com vinho, o mesmo no laço, né? E depois um pouquinho só de branco para dar uma luzinha. Aqui no salto eu escureci com sépia, né? Para dar mais profundidade. Lacinhos, detalhes aqui preto com um pouquinho só de branco, tá? Eu acho que a jogada mais interessante é o stencil, que dá a impressão mesmo de pele de onça, né? Vamos lá fazer então. Eu vou usar a orquídea, vamos usar essa mesma jogada de cores aqui que eu acho que vai ficar bom. Só respeitando as sombras, né? E o espaço para as luzes. Vamos usar as duas cores ao mesmo tempo. O vinho por trás, que essa pétala aqui são pétalas, não tem folha aqui, é tudo as pétalas da própria orquídea. Então essa pétala que está por trás já entra direto com o vinho. Estica o máximo que você puder a tinta. E completa a diferença com Flor de Malva. Vamos conferir esse nome. Flor de Malva, é isso mesmo, gente. Muito diferente, bonita a cor. Mas você pode estar usando outras cores para orquídea, tá? Aqui é uma sugestão. Tem amarela, rosa, enfim. E aqui chegando próximo à sombra, já dá uma misturadinha. Depois voltamos com um pouco de luz, tá? Aqui nas bordinhas. Nós vamos preencher todo o fundo da orquídea desta forma aí. Parece umas folhas, na verdade, né? Umas folhas gorduchinhas, mas são pétalas. Passo o vinho, limpo o pincel, estica a tinta, né? E completa com Flor de Malva. Nós vamos fazer isso em todas as pétalas, nessas, e vamos deixar por último essa parte aqui. Então aqui é só preencher mesmo. E da mesma forma que nós preenchemos estas pétalas, nós vamos pintar o centro, né, da flor. Acrescentei só o rosa inglesa, que é a mesma cor aqui do fundo, para dar um foco de fundo de luz aqui, ó, no centro, né? Já vai preparando aí. Esse miolinho ele vai ser ocre ouro. Aí você já vai entrando aos pouquinhos com Flor de Malva. E já já o vinho vai ter o espacinho dele aqui. Uma jogada legal.
as bordinhas todas aqui, ó. Ela é arrepiadinha, né? Tem diversos modelos, eu escolhi esse. O original eu tirei da própria natureza. Inclusive a versão dele, pra mim, olha, opa, está em laranja. Aí, vermelho com laranja. E eu tô já aqui mostrando outra opção de cor para combinar com o trabalho aqui. E o mesmo com relação a vocês aí, dependendo da cor, vocês podem mudar também a orquídea aí, tá? E agora, com vinho, ele vai entrar discretamente, ó. Pouca tinta e estica o que você tem no pincel, que aí vai misturando um pouquinho com esse flor de malva aí, fica legal. Fica um tom bonito, né? Olha lá. Só ter paciência que ele chega. Do outro lado, mesma coisa. Mantendo esse espaço mais claro. Já no fundo, assim, a gente consegue visualizar, né? Como é que vai ficar. Essas bordinhas aqui, ó. Um pouquinho também. Em seguida, eu vou aguardar um pouquinho a secagem e nós vamos iluminar, tá? E aqui no centro, preenche direitinho, porque fica mais fácil depois só voltar com o acabamento. E aqui um pouquinho do ocre ouro. Tudo para combinar aqui com a jogada, né? Poderia ser amarelo ouro, mas vamos de ocre ouro. Deixa eu secar pra gente começar a fazer o acabamento. Agora nós vamos, com carinho, né, gente? Iluminar com esse rosa inglesa, preparando a luz final que vai ser com branco. Mas se entrarmos agora do jeito que nós estamos pintando, já com branco, vai ficar assim, sabe? Uma pintura forçada. Então, eu prefiro ir chegando no tom devagarzinho, ó. Vai iluminando. Essas aqui são mais fáceis, essas três, que são compridinhas, não tem muito... são lisas, né? Segundo o meu modelo aqui, não tem muito movimento. Essa daqui só um pouco de luz na parte externa. Estica a tinta, esfumaçando, ó, não deixa parada a tinta.
E essas gorduchas que são maiores, são mais largas, né? Eu tava até começando aqui. Vem com o cantinho do pincel, contorna e estica um pouquinho para dentro. Aí ela vai formando assim umas nervuras. Imagina uma folha de folha mesmo, né? Que a gente faz esses movimentos para dar volume, para ela ficar franzidinha. É a mesma situação. Vem de fora para dentro. Não deixa excesso e vai entrando aos pouquinhos. Pincel em pé. O mesmo eu vou fazer nesta, né? Vem com rosa inglesa ou rosa bebê, tanto faz. Então aí fica valendo a dica de sempre estar usando um tom sobre tom para você chegar na luz final. Que aí você tem uma pintura mais suave. Gente, as coisas mudam, né? Se eu colocar um branco aqui, nossa, acabei com o modelo, né? Então vai devagarzinho, ó, não tenha pressa. E é essa aqui do centro. Também. Eu tô com o pincel número 4, gente, mas eu já vou mudar, viu? Porque ele está um pouco grande. Aí você não consegue trabalhar muito bem. Número 2, melhor. E com isso você consegue definir melhor as bordinhas, ó. Faz um tremidinho, que ela é assim mesmo. Uma bordinha, ó. E dessa sujeirinha você estica pra dentro. Leva a tinta pra dentro. Já nós vamos reforçar sombras atrás aqui e luzes, que vai ter um destaque assim melhor. Aí você pergunta, já tá pronto aqui? Não, ainda não. Nós vamos fazer a maquiagem, que é realçar sombras e luzes. Como está tudo seco, o pincel, a tinta, tudo te obedecem. Não tem o perigo de você colocar uma tinta e
acabar misturando tudo, né? Então, essa técnica aí, úmido sobre seco, que eu venho usando há muitos anos, eu pelo menos me identifiquei. Eu acho que a pintura fica mais definida, né? Para quem não está acostumado, no começo vai achar estranho, mas depois você vai observar que a pintura vai ficar muito mais bonita. Porque você vai trabalhar espacinho por espacinho, sem misturar as tintas, cada tinta no seu cantinho. Sombra no seu espaço, luzes também. É isso aí. Agora vamos secar mais um pouquinho para começar a maquiagem. Com vinho, nós vamos realçar por trás, olha, por trás, onde nós já passamos, né? Só que agora nós vamos com mais tinta definindo melhor. Inclusive as curvinhas você pode passar o vinho. Pode ir com zerinho, se tiver medo, né? Porque o zerinho deixa muito fininho e eu quero assim um pouquinho mais grosso, né? Então vai mexendo no centro aqui, ó, dessa pétala. Puxa mais vinho. Discretamente, nada de muito exagero, tá? Nas curvinhas também, ó. Faz umas voltinhas que dão um charme. Vai procurando onde, né? Não é em tudo. Não ficar tudo bem, né? Certinho. Tem que ser mais natural. Mas já deu um toque bem legal, né? E o branco, ele vem também. Ele aqui. Pode já até iluminar aqui o miolinho, umas batidinhas, ó. Só na pontinha. E o branco você vai passar em algumas partes onde nós já pintamos, que seria esse movimento, ó, de fora para dentro, para trazer mais luz. O pouquinho que você coloca na bordinha é suficiente para você esticar e esfumaçar. Não há necessidade de muita tinta, viu, gente? Aqui o excesso né, da borda da flor é onde nós vamos trabalhar, puxar um pouquinho para dentro. E mesmo com essas pétalas
maiores. Tudo discretamente. Aqui no centro, ó, corta, puxa a sujeirinha para as laterais. Assim já deu um foco de luz, né? E vamos trabalhando assim. Sempre levando a tinta no cantinho do pincel, porque aí você consegue determinar mais o contorno, né? Fica mais certinho. Ó, pouquinho só de tinta, você consegue dar o efeito. Tô pensando aqui o que eu faço em volta. Como é uma pintura moderna, né? Eu não coloquei fundo de folhas. Então, a gente pode simular umas folhas com stencil mesmo. Se você tiver um stencil de folhagens, dá para colocar aqui, ó, uma folhinha, outra aqui, né? Só para enriquecer mais o trabalho. Deixa eu procurar aqui um stencil bem legal pra gente decorar. Ó, e vai arrumando com pouca tinta, porque se você colocar muita, ela vai emplastar, né? E você não vai conseguir esse efeito. Então, vai devagarzinho, puxando as nervuras, que vai ficando bem bonita. Pronto, meninas. Coloquei aqui, achei um stencil aqui bem antigo. Coloquei umas folhinhas com o próprio ocre ouro, né? Pra combinar. Eu acho que ficou legal. O que vocês acharam? Achei que ficou interessante, bem diferente, né? Bem moderninha. Então tá. Agora nós vamos pro próximo e último vídeo aula, né? Espero que até aqui vocês estejam gostando. Até já, meninas. Beijo.